Bom dia, a paz do Senhor. É muito bom estar de volta aqui para juntos compartilharmos mais um pouco a palavra de Deus. Eu quero continuar meditando a respeito do livro de 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Este homem que era um homem importante no exército e que ele era diretamente ligado ao rei da Síria, mas aconteceu que um dia ele ficou doente. E a doença deste homem era uma doença terrível. Ele precisaria ser afastado da convivência do povo. Mas como ele tinha uma patente muito alta, ele ainda conseguia esconder, talvez bem embaixo das suas roupas, da sua farda, do seu uniforme, aquela doença. Mas um dia não dava mais. E a notícia correu e certamente a menina que morava como escrava na casa desse pessoal, ouvindo essa conversa, ela faz um comentário, ela diz, se ele conhecesse o homem de Deus que está em Israel, certamente ele ficaria liberto desta lepra, desta doença. E Naamã fica sabendo disso e vai ao rei e pede permissão para ir a Israel. E o rei dá uma carta para ele e manda presentes também para o rei de Israel. E Naamã sai com a sua comitiva e quando ele chega lá, ele vai ao rei de Israel. E quando o rei de Israel vê aquilo, ele rasga as suas vestes. Mas Eliseu, o homem de Deus que a menina falou, ele ficou sabendo disso e disse, por que o rei rasgou as vestes? Manda que venha a mim, para que ele saiba que aqui em Israel há um profeta, homem de Deus. E a história diz que Naamã vai a Eliseu, ao encontro de Eliseu. Só que Eliseu não levanta para vir atender Naamã. Isso, ele fica chateado com essa história. Mas Eliseu manda um mensageiro com uma ordem, com uma palavra vinda diretamente de Deus. Ele diz, olha, vai ao Rio Jordão e se banha por 7 vezes. Dá 7 mergulhos que você vai ficar curado. Mas Naamã fica revoltado com aquilo e ele diz, mas como é que pode? O Jordão, um rio sujo, lá em Damasco, de onde eu venho, tem rios mais bonitos, mais limpos, tem o rio Abana, tem o rio Farpar, são rios ótimos, mas no meio desse pessoal da comitiva de Naamã, houve um que disse, meu senhor, você já está aqui, então o que custa você se banhar? Era como que dissesse assim, você já veio, já fez essa viagem, o que você vai perder? Dá os mergulhos. Se acontecer, tudo bem. Se não, você fez. Você obedeceu a essa palavra. E a Bíblia diz que Naamã vai e dá 7 mergulhos. E eu fico pensando assim, será que ele ficou curado no primeiro mergulho? Eu acho que não. Talvez ele fez o segundo, olhou a sua pele, nada aconteceu. E talvez aquilo desanimou ele, mas ele precisava mergulhar 7 vezes. E é muito importante a gente aprender com esta história que devemos obedecer fielmente aquilo que Deus nos ordena fazer. E a Bíblia diz que Naamã, ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele levanta dessa 7ª vez, para a glória de Deus, a pele dele está limpa como a pele de um bebê. Olha que coisa maravilhosa. Ele certamente fez festa naquela hora. Acontece o seguinte, ele volta a presença de Eliseu para agradecer. É muito bom a pessoa ser agradecido com aquilo que recebe, dizer muito obrigado. E naquela época era costume se dar presente. E ele vai e leva presentes para Eliseu. Ele quer como um pagamento por aquilo, porque ele era um homem muito importante. Só que Eliseu diz, não, eu não preciso de nada disso. Não quero presentes, porque Eliseu não queria a glória para ele. A glória era toda para Deus, como nós precisamos entender isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. A honra, sim, ele dá, mas a glória é sempre do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí a Bíblia diz que Eliseu dá aquela resposta, mas Geazi, que é o moço de Eliseu, ouve aquilo ali. E Naamã vai embora. De repente, Geazi para e medita, o que é que aconteceu? Como é que o meu Senhor não aproveita essa oportunidade para ter alguns bens, ouro, pedras preciosas, vestes bonitas? E a Bíblia diz que Geazi vai ao encontro de Naamã, sai correndo. E Naamã, quando vê aquilo, ele para e pergunta, está tudo bem? Tá, mas só que o meu Senhor, Eliseu, recebeu 2 pessoas
e precisa de vestes. E Naamã prontamente entrega para Geazi e ele volta. Quando ele volta, o homem de Deus, Eliseu, pergunta a ele: está tudo bem com você, Geazi? Vem de onde? Não, de lugar nenhum. E acaso eu não fui com você quando você foi atrás de Naamã? Pois por que você fez isso, Geazi? A lepra que estava em Naamã se pegará a você e a toda a sua família, e você ficará leproso. E a Bíblia diz que Geazi, a partir daquele momento, a pele dele ficou branca, ficou leproso. Que coisa triste. Sabe por que aconteceu isso? Porque Geazi não entendeu o Deus que ele servia. Não conhecia o poder daquele Deus. Não se brinca com Deus. E ele aproveitou uma oportunidade de forma errada. Ele perdeu uma grande oportunidade de hoje estarmos falando dele como um homem sincero, verdadeiro, que realmente sabia ser o moço do homem de Deus, Eliseu. O que é que entendemos dessa passagem? Que Naamã, aquele homem que servia a outros deuses, ele volta curado. Só que tem um detalhe aí. Antes dele voltar, ele vai ao homem de Deus e diz: eu preciso de perdão, porque eu acompanho o rei quando ele vai fazer as oferendas aos outros ídolos, adorar outros ídolos, e eu sou oficial, e eu preciso estar com ele. Só que eu entendo que o verdadeiro Deus é este que me curou, e eu não vou mais adorar outros deuses, mas eu sou empregado, e eu preciso autorização para que eu vá com ele também. Quando ele se curvar, certamente eu vou me curvar, mas eu quero que fique entendido que eu não estou me curvando a outros ídolos. Eu entendo que não é mais um Deus no meio daqueles outros deuses. É o Deus verdadeiro, que eu não vou servir mais a nenhum deles. Era como que Naamã tivesse dito isso a Eliseu. E Eliseu, através da iluminação de Deus, da orientação de Deus, ele fala com aquele homem que ele podia ir em paz. Aquilo significava: vai em paz, não se preocupe com isso, porque o Deus que te curou está vendo o teu coração e sabe da tua sinceridade. Eu quero dizer para você que Deus, ele continua sendo o mesmo que fala, o mesmo que cura, o mesmo que dá as respostas, as soluções, mas que nós devemos aprender e continuar servindo a Ele da melhor maneira possível, com obediência e sabedoria, sabendo contudo que um dia nós vamos encontrar com Ele lá no céu. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Tenha um bom dia para a glória de Deus.